Boa noite, meus amigos. Mais uma oportunidade de estarmos juntos no aprendizado dessa doutrina que só nos ilumina. A noite de hoje é uma noite muito feliz, como as demais, mas sempre temos que ressaltar que a noite é feliz, embora não sendo Natal, mas é uma noite feliz, porque hoje nós vamos receber a presença do nosso companheiro que vem de Rondônia, de Porto Velho, Federação Espírita de Rondônia, é o nosso companheiro Jorge Elahá Canto, mas que é conhecido nas mídias aí, no YouTube, nos meios espíritas, como Jorge Elahá. Então é uma alegria recebê-lo para falar sobre o tema Compromisso Afetivo, Vida 2, dando continuidade ao mês de maio que nós escolhemos para tratar de temas relacionados à família, aos relacionamentos. Então, a noite de hoje, nós teremos oportunidade de, com ele, refletirmos sobre compromisso afetivo. Antes de dividirmos a tela, porque a nossa dinâmica hoje vai ser um pouquinho diferente, ele nos solicitou que fizéssemos em dupla para pontuá-lo, enfim, vamos ver como acontece. Eu vou fazer a abertura, a leitura da página do livro Agenda Cristã, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, e vou fazer a prece para que nós possamos passar a palavra a ele, que com certeza será de muito proveito para todos nós. Então, a página escolhida, com Jesus. Com Jesus, a renúncia será um privilégio para você. O sofrimento glorificará a sua vida. A prova dilatará seus poderes. O trabalho constituirá título de confiança em seu caminho. O sacrifício sublimará seus impulsos. A enfermidade do corpo será remédio salutar para a sua alma. A calúnia lhe honrará a tarefa. A perseguição será motivo para que você abençoe a muitos. A angústia purificará suas esperanças. O mal convocará seu espírito à prática do bem. O ódio desafiar-lhe-á o coração aos testemunhos do amor. A terra, com seus contrastes e renovações incessantes, representará a bendita escola de aprimoramento individual, em cujas lições purificadoras deixará você o egoísmo para sempre esmagado. Bom, com essa bela página que com certeza nos fala ao coração e nos dá oportunidade de refletir sobre o tema, porque todos esses temas ligados ao compromisso afetivo, né, nós passaremos pela renúncia, pelo sacrifício, mas também pelo amor, e com certeza com Jesus tudo é diferente. Então eu vou convidá-los a que, se quiserem, fechem seus olhos, agradecendo a Jesus a oportunidade maravilhosa de estarmos aqui reunidos em torno da sua palavra. Centro Espírita Irmã Sheila felicita o nosso companheiro e agradece o nosso companheiro Jorge Elahá, pedindo ao Senhor para que ele tenha o seu verbo fácil, esclarecedor a todos nós. Que o Senhor, então, nos abençoe, o abençoe, ficando conosco em mais uma oportunidade de aprendizado. Que assim seja. Bom, então vamos receber o nosso companheiro para que possa falar conosco. Boa noite. Olá, Dorinha, boa noite. Boa noite, Olga, que está aí nos nossos bastidores. E uma boa noite muito especial aos companheiros que nos assistem na nossa live dessa oportunidade. Um prazer imensamente grande estar aqui no Irmã Sheila para a nossa conversa de hoje. Então, nós vamos, como combinamos, vamos pedir para que, né, o tema já estava combinado, nós vamos ouvi-lo, e se eu precisar, que eu não vou precisar, eu faço alguns à parte. Não é isso como você combinou? Então, sinta-se em casa, tudo muito tranquilo, muito informal. Então, vamos. Na obra Ceareiros de Volta, nós encontramos uma mensagem que está contida na página número 29. O autor dessa mensagem é Albano Couto. Como todos os demais autores das mensagens dessa obra, ele também é um trabalhador espírita.
E Albano Couto traz para nós, nessa mensagem chamada Os Fantasmas da Mente, as 3 maiores motivações de queda do espírito humano no nosso atual grau de evolução na Terra. Ele diz que o primeiro grande fantasma é o materialismo, o egoísmo, o desejo das posses dos bens materiais, essa loucura desenfreada que o homem desenvolve no desejo de ter e ter sem nenhum tipo de freio às suas necessidades. O segundo fantasma da mente é o gosto pelo poder, o orgulho. O primeiro, o egoísmo. O segundo é o orgulho. O orgulho que faz com que as pessoas se achem melhor do que as outras e que gera a guerra, gera a intolerância, gera a violência e todos os processos de exclusão que a nossa sociedade possui. Então, nesse segundo fantasma, nós vamos encontrar muitos daqueles dramas que a nossa humanidade hoje se debate. E há um terceiro fantasma da mente que hoje nos interessa mais particularmente. O primeiro, o egoísmo, desejo das coisas materiais. O segundo, o orgulho, a sede de poder, os processos de divisão da sociedade em uns contra os outros de maneira profundamente infeliz. E o terceiro, a sexualidade desregrada, apontada por Albano Couto como uma das 3 maiores quedas que a humanidade tem. Tomando esse ponto apresentado por Albano Couto, nós poderíamos nos concentrar nesse terceiro fantasma, a questão da sexualidade desregrada, e consultarmos Emmanuel para verificar o que é que ele traz de informação sobre essa questão nas suas obras. As informações que Emmanuel nos traz sobre todas essas coisas são extremamente ricas, mas ele dedicou, no comecinho da década de 70, uma obra específica para tratar sobre sexualidade, uma obra chamada Vida e Sexo. Um tratado extraordinariamente sintético e profundo sobre as questões da sexualidade humana. Ele vai comentar dentro dessa obra que a humanidade ela é composta fundamentalmente de 2 grandes grupos. Um desses grupos é formado pelas almas que são já antigas e mais experientes do ponto de vista da nossa evolução, e outro formado de almas mais jovens, menos experientes, ainda vivendo poucas experiências reencarnatórias. Mas, independente de serem almas velhas ou serem almas novas, nós vamos encontrar na Terra uma quantidade muito grande de espíritos que são identificados por Emmanuel, independente de serem almas novas ou velhas, com o rótulo de almas primárias. O que seriam almas primárias? Seriam os espíritos que ainda vivem os dramas da sexualidade irresponsável. Aqueles que, de certa maneira, ainda se sentem atraídos por uma série de experiências na área da afetividade e que têm causado uma quantidade significativa de dores na humanidade. A ponto de Emmanuel afirmar que o sexo mata mais do que a guerra, em função da imensidão de vítimas que ele promove, devido aos diversos comportamentos equivocados que são produzidos pelos desequilíbrios na área da sexualidade, gerando assassínios, drogadição, alcoolismo, destruição, esfacelamento de lares, desconstrução de uma série de compromissos espirituais dos indivíduos, promovendo assim o surgimento de uma sociedade profundamente infeliz como essa que nós hoje vivemos. Esse conjunto de almas consideradas como sendo as almas primárias, elas estão apresentadas dentro da obra de Emmanuel como sendo formada por indivíduos que possuem 4 características fundamentais. A primeira delas, relacionamentos poligâmicos, e de mantém vários relacionamentos ao mesmo tempo. É uma característica delas. 2,
Seus relacionamentos, além de poligâmicos, são fugazes. Eles têm uma mutabilidade muito grande nos seus parceiros. Hoje eles estão com um, amanhã está com outro, está com outro. Está com mais de um, está com dois, está com três, está com nenhum, está com cinco. Então, além de serem múltiplos, eles são fugazes. Eles são bastante transitórios. Terceiro, são indivíduos movidos fundamentalmente pelos aspectos físicos na escolha de seus parceiros. Eles se interessam pelos atrativos materiais, da beleza física que essas pessoas possam ter. Se, de repente, o parceiro não apresenta mais a expectativa estética que ele tem, ele troca por outro. E a quarta característica é o desinteresse pelas coisas espirituais. Não estou dizendo que eles têm que ser religiosos, não. Estou falando que eles não gostam nada espiritual. Eles gostam da vida material, curtir a vida, curtir as coisas. Essa coisa de espírito aí, essa é conversa para outros. Para mim, esse negócio não me chama a menor atenção. Então, as almas primárias são isso: relações poligâmicas fugazes, interesse pelas questões materiais e desinteresse pelos aspectos de espiritualidade. Emmanuel fala que esse grupo é muito mais numeroso do que o segundo grupo, formado pelas almas conscientes. As almas conscientes seria um grupo menorzinho de indivíduos que têm exatamente a condição contrária, que eu nem vou perder tempo discutindo, mas seriam relações duradouras, monogâmicas, escolhem os parceiros pelo caráter e preocupados com a espiritualidade. Isso seriam as almas conscientes. Do lado de cá, as almas ainda ingênuas no sentido da espiritualidade, as almas primárias, podem ser velhas, podem ser almas muito antigas, mas ainda imaturas do ponto de vista afetivo. E no meio, transitando de almas primárias para almas conscientes, uma quantidade grande de indivíduos que têm relações monogâmicas, mais atraídos pela questão física. Os outros têm relações duradouras, com relações à espiritualidade, mas são duradouras e múltiplas. Então, tem uma série de combinações que acontecem nessa caminhada da proposta que nós podemos enxergar das almas primárias na direção das almas conscientes. E, nesse sentido, na obra, Emmanuel nos diz que o grande objetivo de todas as instruções que os espíritos nos trazem é acordar os indivíduos para a mudança que precisa ser feita. Mas que essa mudança, olha só, Dorinha, ela não tem pressa. Não precisa de pressa para fazer assim. Deus não está preocupado. Meu Deus, o cara não mudou. Não tem pressa. A lei nos aguardará milênios afora, se for preciso, até que ela se inscreva em nós em caracteres de luz. Pode ser que a gente demore milênios para conseguir aprender. Deus não está com pressa. Quem tem que ter pressa somos nós, que queremos, de certa maneira, alcançar a felicidade. E nessa obra, Emmanuel coloca algumas coisas bem interessantes. Ele diz que nessa relação do chamado compromisso afetivo, objeto da nossa conversa de hoje, é fundamental entendermos que tudo que dermos aos outros, outrem também nos dará. E para que nós não sejamos mutilados psíquicos, urge que nós não mutilemos o próximo. Então, de repente, a gente vive uma determinada experiência afetiva achando que a gente está ganhando, porque a gente está conseguindo enganar todo mundo. No fim, nós estamos só nos inscrevendo para um processo de sofrimento. Quando a gente assiste o processo de dor na área afetiva que a nossa humanidade enfrenta, a gente, meu Deus, quanto sofrimento, quanta dor. Mas quem somos nós? Que histórias nós trazemos no passado para justificar esse processo tão doloroso que a nossa humanidade hoje experimenta? Então, o que Emmanuel vai propor para nós é o despertar do indivíduo, no sentido de que ele promova dentro de si uma reconceituação dos objetivos da sua sexualidade, para que ele desperte aquilo que se chama de compromisso afetivo. Inaugurar dentro do indivíduo a eleição de alguém
para que essa eleição nos impulsione na direção de dizermos: não, eu elegi fulano para ser o meu parceiro, eu lhe serei fiel, eu vou caminhar com essa determinada pessoa na minha história de vida. Eu elegi essa pessoa para ser o meu companheiro durante a existência. Essa eleição, ela evidentemente vai passar por um processo de amadurecimento. A cada nova existência, a cada nova descoberta e vivência, nós vamos ganhando mais musculatura espiritual para termos mais segurança nas nossas opções, conseguimos fazer mais esforços no sentido da nossa felicidade, e a gente vai gradualmente abandonando determinadas posturas em prol de outras. E aí Emmanuel, na introdução dessa obra, ele nos deixa um material excelente, quando ele nos dá 4 conceitos básicos de como é que a gente deve lidar com essa questão da nossa transformação, no sentido de modificar as nossas disposições íntimas e aprender como ser feliz do ponto de vista afetivo. Olha só como ele coloca. Ele diz que esse processo de transformação de almas primárias em almas conscientes não pode ser um processo de violência. Ele diz, não é proibição. Não é proibição. É educação. Então, não é proibir, é educar. Não é abstinência imposta, é responsabilidade. Então, você vê que nesses 2 primeiros, ele está dizendo, não é não, não é proibição, é educação. Não é abstinência imposta, é responsabilidade. Daí ele vai para o outro lado, ele vai para o lado de lá agora, para o lado do sempre sim. Não é indisciplina, mas é controle. Não é impulso livre, mas é emprego digno, com o devido respeito a nós mesmos e aos outros. Então, se você percebeu, tem 2 para um lado. Não é nem proibição e nem é abstinência imposta. Como também não é indisciplina e não é impulso livre. Em todas essas 4 expressões, sempre está colocado o processo do equilíbrio. Aqui nós encontramos educação, responsabilidade, controle e emprego digno. Essa seria, na visão de Emmanuel, a grande caminhada que nós teríamos que fazer no desenvolvimento das nossas potencialidades afetivas. Então, é dentro dessa perspectiva que nós vamos encontrar o processo de crescimento das nossas relações no campo afetivo de acordo com a nossa evolução. Se nós consultarmos a obra Estudando a Mediunidade de Martins Peralva, que não tem nada a ver com isso, ela tem um capítulo 18 chamado Os Tipos de Casamento, em que ele vai falar sobre essa relação a 2. E ele vai apresentar um panorama didático dessa visão sobre como é que os espíritos, na verdade, deveriam lidar com a sua sexualidade no campo da nossa evolução. Então, Martins Peralva classifica os casamentos em 5 tipos distintos. Então, ele diz que existem 5 padrões, mas são padrões didáticos. Não é para ninguém pensar que isso é assim, rotuladamente assim. Não. Mas é um padrão didático que a vida possui. Então, nós vamos seguir esse padrão didático apresentado por Martins Peralva. Seguindo as cores do arco-íris, que começam no vermelho e seguem na direção do violeta, eu vou seguir as cores do arco-íris para representar a questão dessa classificação de Martins Peralva. Primeiro tipo de casamento que ele apresenta, vamos representá-lo pela cor vermelha, são os chamados casamentos acidentais.
Casamentos acidentais são casamentos que não têm ascendente espiritual. Ou seja, as pessoas se elegem não é porque no passado elas tiveram uma relação, elas se conheciam. Não, são formados por espíritos estranhos entre si. Eles não se conheciam, não possuíam uma relação específica do ontem no hoje. Então, eles vão apresentar uma tendência de se vincularem por interesses materiais. Eu olho para a pessoa e digo, eu gostei dessa fulana, ou desse fulano, vou ficar com ele. Então, são casamentos chamados acidentais porque eles não estão ligados com as nossas histórias do passado. Eles acontecem pelos nossos impulsos. O cara vai para a festa, encontra uma pessoa lá e diz, gostei. E dali ele já sai casado. Ele vai para a casa dela. Em uma semana, o casamento já está consolidado. Eles já estão vivendo uma relação marital de maneira muito rápida, sem que exista necessariamente algum conhecimento anterior de afeto, de nada. Não sabe nem onde a pessoa trabalha, não sabe o nome dela direito, não sabe nada dela. Simplesmente gostei de você, vou ficar com você. Esse seria, portanto, o nosso primeiro tipo de casamento que a gente teria para destacar dentro dessa visão de Martins Peralva. Sim, isso aqui é uma vela. O segundo tipo de casamento, aí sim, a partir do segundo até o último, não são mais casamentos que não têm ascendência espiritual. O único que não teria ascendência espiritual seria o primeiro. Esse que eu falei, os casamentos acidentais. O segundo tipo já não é mais de almas estranhas entre si. É formado por espíritos que se conhecem, que já viveram outras experiências, se reencontram e se sentem atraídos em função das histórias anteriores. A pessoa, quando vê a criatura, fica mexida. Então, quando nós observamos, de alguma forma, assim, alguns casamentos, que a gente diz, nosso casamento é muito difícil, meu Deus, eles brigam tanto, tem tanta dificuldade. Isso não significa que eles sejam almas estranhas. É bem comum nos casamentos acidentais, confusão, briga, porque são almas que nem se conhecem, não têm experiência. Mas esse tipo aqui, chamado casamento provacional, papai do céu, também tem muita confusão. Também tem muita confusão. Só que essas almas, elas se juntam porque elas têm um ímã que as atrai. E qual é a grande diferença desses para o primeiro tipo? Nesse primeiro tipo aqui, o vermelhinho, eles não têm uma relação do passado, eles não possuem uma história. Então, eles são meio que indiferentes ao outro. Então, eles acabam se separando e cada um seguindo sua vida, e vida que segue, porque a fila anda, e assim vai. Já nesse segundo caso, dos chamados relacionamentos provacionais, é bem mais difícil acontecer um desligamento desses espíritos, porque eles estão ligados por mágoa. A mágoa é o amor doente. Então, assim, eu gosto de você, mas você me machuca tanto, mas eu gosto de estar com você. Então, a gente briga, mas a gente se entende. A gente se separa e a gente volta. E aí diz assim, nem estou sentindo falta de fulano. Já faz 2 dias, 3 horas e 45 minutos que eu não o vejo e nem estou sentindo falta. Então, é o típico casamento provacional. Eles são espíritos que possuem uma história anterior. Eles têm um relacionamento do passado. Então, e por que eles estão juntos hoje? Porque é impossível ser feliz sem amar. É impossível. A gente, quando está aqui, não é, escolhe alguém para ser o nosso parceiro ou a nossa parceira, a gente briga, se desentende, se machuca, guarda mágoa, vive uma vida, às vezes, conjugal difícil. Aí, quando desencarna, diz, fulano, perdi tantas oportunidades. Eu gosto de você, mas eu não consigo lidar com o seu jeito, sabe? Me perdoa. Aí, lá no mundo dos espíritos, eles se refazem, eles dizem desculpa.
Eu gosto de você. Naquele velho modelo daquela música antiga. Você não lembra, Dorinha, mas a sua mãe lembra. Sua mãe é da minha idade, deve lembrar. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Porque é assim, a gente assim, eu tô longe, sofre. Quando volta, ai, que bom, daí a pouco já está brigando de novo. Casamentos provacionais. E o objetivo disso não é masoquismo de Deus. É para que a gente se resolva, para que a gente realmente se ajuste. E muitos casamentos que vêm dentro dessa perspectiva, que é uma perspectiva provacional, eles se resolvem. As pessoas vêm com as dificuldades que têm, vão envelhecendo, vão amadurecendo, vão se perdoando e seguem a vida com grandes conquistas em termos de afeto. Quando voltam para o mundo espiritual, voltam bem melhores do que estavam do lado de cá. Mas esse é só o segundo. Ainda tem mais 3. Nós temos um seguindo as cores do arco-íris. Nós temos ainda um terceiro tipo de casamento, os chamados casamentos sacrificiais. O que são casamentos sacrificiais? São casamentos onde você tem uma alma que se levantou e a outra que ficou para trás. No primeiro, nesse caso que eu estava vendo antes, o casamento provacional, os dois estão ainda enrolados. A tem mágoa de B e B tem mágoa de A. Eles se gostam, mas eles têm dificuldade de conviver. Quando nós ingressamos num casamento do tipo que já não é mais provacional, mas sacrificial, eu tenho uma alma que está de pé e uma outra que ficou na retaguarda. Alguém que ama profundamente o outro alguém. E quando ama esse alguém, se submete a renascer ao seu lado, sem a necessidade kármica de passar por determinadas experiências, mas vem por amor. Eu vou dar um exemplo. Lívia, do livro Há 2000 anos. Ela não precisava ter renascido, muito menos naquela condição. Pensa que é fácil ter um filho raptado? Pensa que é fácil viver num lar sendo ignorada pelo marido durante 25 anos? Pensa que é fácil lidar com tantas calúnias e mentiras a seu respeito? Não é fácil. Ninguém pode dizer assim, mas sabe por quê? Porque ela tem karma. Essa mulher tem um espírito muito endividado, por isso que ela passou por isso. Nós temos que tirar da cabeça essa ideia de que se a pessoa sofre é porque ela deve. Isso não existe na lei de causa e efeito. O sofrimento pode ser por prova, expiação ou omissão. Espíritos que amam muito se sujeitam a passar por experiências dolorosas porque amam. E eles sabem que aquela circunstância é temporária, que daqui a pouco tempo essa relação com o seu cônjuge vai se desfazer, vão voltar para o mundo espiritual, e vai valer a pena os sacrifícios, as renúncias, as lágrimas, porque o propósito é maior do que simplesmente o que se vê. Então, nós encontramos hoje na Terra muitos casamentos que são casamentos sacrificiais. O cara larga a mulher e vai embora com uma menina novinha e deixa a mulher para trás com os filhos, com todas as responsabilidades, e não aparece mais. Aí você vai ver, quando ficar velho, a esposa nova devolve ele. Diz, ó, dona fulana, o seu marido agora ele está com erisipela, está com incontinência urinária, teve um AVC, está todo torto, inclusive, está com diabetes, e ele também teve um problema de uma paralisia facial, está com um problema de herpes, e também tem pressão alta, está com um grave problema de diabetes, mas ele é seu marido, então eu vim trazer para a senhora. E sabe o que ela faz quando ele chega assim, todo sequelado? Ela põe para dentro, Dorinha, exatamente. E os filhos ficam loucos. Diz, mas mamãe, aí sabe o que ela diz? Meu filho, é o seu pai. É o seu pai. Como a Dorinha bem está lembrando aqui, Alcione, do livro Renúncia, também é uma experiência extraordinária de um espírito que abre mão de uma condição espiritual satisfatória para tentar resgatar o companheiro que ficou na retaguarda.
É verdade, é verdade. Então, os casamentos sacrificiais contam com uma ambiência espiritual linda, porque é formado por um dos cônjuges que não precisaria passar por isso. Ele está passando por amor. Ele faz porque ele quer. Porque ele se sente compromissado no propósito de resgatar o companheiro que ficou para trás. Então, aí surge toda essa dinâmica desse mecanismo formado pelos chamados casamentos, intitulados nesse livro, Estudando a Mediunidade, capítulo 18, de Martins Peralva, como sendo casamentos sacrificiais. Aqui está ele, os casamentos sacrificiais. E aí temos um quarto tipo de casamento, seguindo a ordem das cores do arco-íris, que é vermelho, laranja, amarelo. Agora nós vamos para o verde. O quarto tipo de casamento apresentado por Martins Peralva é intitulado por ele de casamento de almas afins. Por que chama de almas afins? Foi do seguinte: o primeiro tipo, os acidentais, eles não se conheciam antes. Todos os demais, eles se conheciam. Os dois eram almas comprometidas. No amarelo, um era comprometido, mas o outro já tinha se levantado. Agora, nos casamentos chamados de casamentos afins, os dois estão de pé. Nós encontramos aqui duas almas que não são puras. Elas possuem conflitos, afinal de contas, estão na Terra, não são espíritos superiores, é lógico. São almas ainda procurando um processo de desenvolvimento, mas eles já apresentam uma característica. São espíritos que, em função da evolução e da renúncia que conseguiram exercer em suas vidas, conseguem hoje lidar com os seus amores em regime de simpatia, de harmonia doméstica. Então, seus lares são lares harmônicos. Eles não quer dizer que eles o tempo todo digam sim um para o outro. Às vezes eles discutem, às vezes eles entram em desacordo, mas isso não significa que eles vão brigar por conta disso. Eles sabem que um ama o outro e um está sempre desejoso de fazer esforços para alegrar ao outro. Assim, portanto, na grande dinâmica do desenvolvimento do compromisso afetivo, os casamentos afins representam essa conquista espiritual em que dois espíritos se levantaram para viverem juntos uma relação de afeto. Quando um casal ele vive uma relação afim, diz: puxa, mas o que esse pessoal veio fazer na Terra, pelo amor de Deus? Já está tudo resolvido, já se gostam, eles nem brigam, nem se desentendem. O que eles vieram fazer aqui, pelo amor de Deus? É porque, às vezes, os dramas que eles têm que enfrentar não estão na relação entre eles. Às vezes o drama está na relação com os filhos. Às vezes o casal é harmônico, mas os filhos, prepare-se. Ou às vezes não são os filhos, às vezes são as doenças. A família é unida para poder enfrentar processos difíceis de adoecimento que vão exigir que um e o outro se revezem na tentativa de cuidar. Às vezes não são nem as doenças, nem a conduta dos filhos, não. Às vezes são os dramas financeiros. A família vai passar por muitas dificuldades, muitas perdas e muitas renúncias. E se eles não tiverem dentro do lar a harmonia necessária, eles poderão tombar na prova. Então, casamentos afins acabam sendo uma característica muito típica de provas em outro campo. Então, não inveje as pessoas. Oxa, fulana que tem um marido bom, porque olha o marido dela. O marido dela é maravilhoso. Eles nem têm dificuldade. Vai lá para ver, vai comer um saco de sal com eles para ver. Eles podem não ter problema até entre eles. Podem até viver harmonicamente. Mas devem
está comendo um dobrado, porque a gente não vem para cá a passeio. Nós não temos, dentro daquilo que a doutrina espírita nos coloca, espíritos que dizem assim, eu estou com um tédio aqui no mundo espiritual, acho que eu vou dar uma reencarnada rapidinho e eu já volto. A gente não vem para cá com passaporte, a gente vem com carteira de trabalho. Então, todos os que vêm para a Terra para realizar alguma atividade no campo do crescimento, vêm porque tem um compromisso a viver na Terra. Então, não cabe esse tipo de raciocínio de achar que os outros têm benefícios maiores do que o nosso. E existe um último tipo de casamento, um último tipo de compromisso afetivo, os chamados casamentos transcendentais. Como eu não tenho jujuba azul nem anil, eu tive que pular 2 cores do arco-íris e fui para a roxinha, que é a jujuba de uva. Isso aqui deve ser uva pura, sabe, Dorinha? Isso aqui é uva genuína, isso aqui. Se você vai às vezes vem até com caroço, de tão legítima que é essa uva daqui. Então, você tem, dentro dessa leitura, 5 tipos de casamento. Os casamentos que são chamados acidentais, que não têm ascendente espiritual, e depois 4 que possuem ascendentes espirituais. O primeiro deles, o laranjinha, casamentos provacionais, 2 almas ainda com os 2 pés no chão. Casamentos, o tipo amarelinho, os chamados sacrificiais, em que você tem um redimido e outro que está na retaguarda. Os casamentos de almas afins, o verdinho, formado por almas afins. E o último, o último, o que falta? Se já estava bom aqui, o que é esse último? Pois é. Este último se chama casamento transcendental. Por que esse nome de transcendental? Ele é chamado de transcendental porque eles transcendem a própria proposta daquilo que seja o casamento. Eles não estão casados por causa deles. Eles estão casados por uma causa. É maior do que a família. É maior do que a relação dos dois. É algo num sentido coletivo muito mais abrangente. Eu vou dar um exemplo. José e Maria. É um casamento transcendental. Casaram por causa deles, porque tinha um conflito do passado, ou casaram em função de legar à humanidade a mais bela história de amor que a gente conhece. Então, casamentos dessa ordem, que você tem indivíduos que se casam, como, por exemplo, Kardec e Amélie Boudet, também são casamentos típicos da transcendentalidade, porque são companheiros que se casam dentro dessa ótica, desse degradê espiritual do desenvolvimento dos espíritos. Está confuso o que eu estou falando, Dorinha? Está claro o que eu estou dizendo? Está muito. Eu queria até, não sei se eu posso aproveitar e te fazer uma pergunta. Faça. Dentro da sua lógica aí. Porque o Emmanuel, no próprio Vida e Sexo, ele fala que positivada a simpatia mútua é chegado o momento do raciocínio. Então, dentro de todos esses, né? Porque como é que você vai fazer raciocinar diante, né, o transcendental, a gente imagina, mas diante dessa volúpia que às vezes... Né? Pois é. É aí que entra as almas conscientes. Porque a alma que é chamada primária, ela vendo a simpatia, ela diz, não estou nem aí. Não tem pessoas hoje que casam e dizem assim, estou casando com um fulano, mas se não der certo, amanhã a gente separa. O cara já está casando com um pezinho do lado de fora. Então, não é essa a perspectiva. A perspectiva é o quê? Você usar do raciocínio antes de você decidir por algo mais sério. Sentiu simpatia? Senti. Então, isso chancelou? Negativo. Calma. Depois de perceber que a simpatia nos atrai, chama a razão para dizer, isso tem chance de dar certo? Ou é doidice da minha cabeça? Porque se for doidice da minha cabeça, é melhor eu nem avançar.
Porque se a gente avançar, a gente se compromete, vai ficar mais difícil depois. Então, a gente pensa, analisa e diz, olha, não vou avançar nesse negócio, não. A gente vai se saindo, não procura, não se compromete e evita quando a razão se impõe. Então, por exemplo, vou dar aqui uma situação. O rapaz diz assim, encontrei uma namorada maravilhosa. Gente, ela é tão meiga, ela é tão docinha, precisa ver. E ela tem um biquinho que ela faz quando ela fica com raiva, um bico enorme quando ela fica com raiva. Nossa! E aí, assim, eu até gosto de vê-la com raiva, porque outro dia ela ficou com tanta raiva que ela chutou a porta do meu carro, está até amassada a porta, porque ela deu um chute na porta. E também outro dia, eu acho engraçado que o pai dela disse que ela não ia sair, pois ela pegou um vaso que tinha assim na porta e jogou no pai dela. Eu acho muito engraçadinho o jeitinho dela. Ora, o que está acontecendo aí? A simpatia abriu a porta. Mas agora é a hora do raciocínio entrar e dizer, isso não vai dar certo. Ela pode ser maravilhosa, mas na soma das coisas, é melhor não me comprometer. E nesse sentido, existe a ação que os espíritos também promovem, né? Aproximando os casais, o chamado doce mistério, que Emmanuel também comenta nessa mesma obra, em que eles envolvem as pessoas, os espíritos envolvem as pessoas, facilitando com que elas solidifiquem suas relações e constituam seus lares para que os filhos que estão programados possam vir. Mas é sempre muito importante que a razão tome espaço nas nossas decisões do coração, porque coração sem razão é cavalo sem rédea, e aí não tem como você segurar. Então você vai deixar com que a paixão nos leve, mas não pode deixar com que a razão esteja apagada na hora de decidirmos coisas tão importantes. E uma outra questão, aliás, tenho duas e você está participando, né? E quando as pessoas falam assim, não, dentro daquele exemplo que você deu, e a gente vê muito isso no trabalho de atendimento fraterno, né? Porque a gente fica doido para dar opinião. Eu, então, que adoro uma opinião, nossa, a gente fica assim, não casa, não faça isso. Porque as pessoas acham assim, não, depois que casar muda, depois a gente vai convivendo, muda. E você acha que muda? Tem que haver uma dose de boa vontade para essa mudança. É assim, ó. Depois que casar, muda. Não vai adiantar falar mais. Não, a gente tem que raciocinar. E outra coisa que é muito importante, Dorinha, não existe namoro expiatório. Eu namoro com fulano, ele me bate, ele me maltrata, mas sabe como é? A gente tem uma relação kármica, por isso que eu namoro com ele. Conversa, rapaz. Conversa essa de namoro kármico. Se você não pode aceitar a criminalidade em nome do amor, mesmo casado, você vai aceitar isso namorando? Então, você tem uma pessoa que não lhe trata bem, por que você vai insistir num relacionamento que você já sabe que amanhã, quando casar, vai ficar mais difícil? Uma vez casado, a gente tem que pensar um pouco mais, porque às vezes tem uma série de fatores a serem considerados. Mas o período do namoro é para ser um período de muita análise e de descarte mesmo. Não tem que ter essa coisa, estou namorando, agora vou ter que casar, porque sabe como é que é, estou namorando, como é que eu vou dizer não? Ou você faz isso, ou você vai se enrolar com uma pessoa que não lhe agrada. Se você vai casar, você tem que sentir a sua vida dizendo sim mesmo. Você tem que sentir o seu coração dizendo para você que é isso. Agora eu queria... Pode falar. Dentro disso aí, para eu não perder. Porque a gente conhece também relatos de casos que dentro dessa nomenclatura aí do Martins Peralva, muito interessante, que a pessoa, até do meio espírita, ela se coloca, às vezes, na posição de um casamento sacrificial e que ela tem que ir, que a gente vê que a pessoa está se arrebentando e causando situação pior, mas com a justificativa de que veio para salvar. Quem que veio para salvar? Até acredita que Jesus veio para salvar, esquece que Jesus trouxe uma mensagem que salvava, mas não morreu para salvar, ele trouxe uma mensagem. Então as pessoas acham que não, eu vim para salvar. O que você acha disso?
Não, existem limites nesse processo, né? O que Emmanuel diz é que não existe separações conjugais programadas previamente no mundo espiritual. Em outras palavras, ninguém veio para se separar. Não há. É assim, não, você vai ficar casado 10 anos e vai se separar com o Francisco. Já vai sabendo que vai separar. Não. A gente, quando tem um relacionamento, é para não separar. E por que se diz isso? Porque uma separação é sempre uma ferida, é sempre um machucamento. Então, se alguém, de repente, vem programado que tinha que separar, é porque já veio programado para fazer algo que era errado. Então, se veio para fazer algo que era errado, então não era errado, era certo. E como o certo não pode ser errado, não pode programar antes de vir que vai se separar. Mas, eu disse mas, isso não significa que uma vez estando na Terra, os casamentos do lado de cá sejam indissolúveis. Emmanuel, no livro Encontro Marcado, nos destaca muito isso, dizendo que as separações conjugais, elas são sempre lamentáveis, embora algumas vezes sejam justas. Então, existem situações em que se justifica o processo da separação conjugal. E aí, certamente, você vai me perguntar, e quando? Emmanuel também diz, quando ela se apresentar como sendo um mal menor. Então, você está vivendo um processo em que a família está esfacelada, os filhos estão oprimidos, está havendo violência, agressão, crimes estão sendo cometidos em nome de um determinado contrato que foi assinado entre as pessoas. No livro O Espírito, na Era do Espírito, que escreve Emmanuel e Herculano Pires, ele diz: ninguém pode aceitar a criminalidade em nome do amor. Então, se uma pessoa comete atos criminosos, eu vou dizer, não, deixa de fazer. Então, existirá sempre que se pesar qual é o mal menor. Agora, só para eu concluir, para não deixar pela metade, é assim, Dorinha. A gente tem que entender que nós temos que tentar tudo que a gente puder. E se por algum motivo não deu, mas não deu, tente tudo. Porque se você não tentar tudo, amanhã sua consciência vai cobrar por você ter saído antes de ter tentado tudo. Então, tentar tudo. Se não tentar tudo, a consciência cobra e aquele processo tem a tendência de retornar no futuro. Não necessariamente como marido e mulher, pode vir como mãe e filho, para você torcer a orelhinha dele de vez em quando. Mas como marido e mulher é uma possibilidade, mas não precisa ninguém ficar apavorado. Meu Deus, se eu separar dele, eu vou voltar de novo mulher dele? Pode voltar como mãe, para tentar dar um direcionamento para o cidadão num outro campo. Mas a perspectiva nós não somos programados para separar. Se as circunstâncias se tornam muito graves, pode, de repente, ser uma opção. Lembrando sempre que isso pode, amanhã, gerar um reencontro. Perdão é excelente para dissolver essa necessidade. Com certeza, porque existe uma fala que todos nós, eu não sei você, mas a maioria de nós que vimos do catolicismo, né, que a gente, quer dizer, isso para mim isso é tranquilo, mas às vezes a gente olha, mas o que Deus uniu e o homem não separa. Mas o que Deus uniu em amor, eu acho que o homem não separa, porque aí não é lei. Oi? Peraí, caiu aqui o negócio. Sem problema. Pode falar. Porque a gente precisa entender, e isso não, a gente repete a frase. O que Deus uniu, o homem não separa. Mas quando, aí eles atribuem, né? Quer dizer, porque quando Deus une, aí vamos falar a palavra amor, não é? Quando duas pessoas, seres divinos, se unem por amor, não tem homem, não tem lei, não tem coisa nenhuma que vá separar, porque eles trabalham nessa possibilidade de resgatar, às vezes, as dificuldades. Então, eu queria que você também colocasse um pouco isso, porque existem pessoas que chegam até vindas, né, do catolicismo ou de outras religiões, e que se já dizem espírito, mas que Deus uniu o homem não separa. Eu falei, minha filha, mas a sua família está despedaçada,
você talvez tenha que repensar. Eu acho que foi isso, mais ou menos isso que você também colocou, e que isso é um peso na cabeça de muita gente, né? Agora tem uma coisa, né? Terá sido realmente Deus que uniu? Deus, exato. Existe uma questão no Livro dos Espíritos, questão 940, ela é pouco comentada. Não sei se dá tempo de você pegar ela aí. Se você conseguir pegar. A questão 940 é uma questão que nos fala muito sobre essa questão do relacionamento que está desgastado, cansado, exaurido. Aí a grande pergunta de Kardec é se realmente, considerando essa situação das chamadas uniões antipáticas, se a gente deve mantê-las ou não. E aí eu quero aproveitar para fazer um comentário enquanto a Dorinha acha lá. É que quando você tem mágoa de alguém, eu tenho mágoa de uma pessoa. Se tem mágoa é porque tem amor. Porque a mágoa é o amor não correspondido. Eu criei uma expectativa e você não me correspondeu, então eu fiquei magoado com você. Eu tenho mágoa porque eu gosto de você. Achou? Eu tenho mágoa porque eu gosto. Agora, o ódio não gera casamento. Por exemplo, o ladrão invade a sua casa, mata seu marido, toca fogo na casa, rouba tudo, destrói sua vida. Você tem um ódio desse. Aí, olha, não tenha ódio do ladrão, senão você vai acabar casando com ele. Não existe isso. Ódio não gera casamento, o que gera é mágoa. O ladrão pode vir seu filho. Se você tiver ódio dele, ele vem como filho, ele vem próximo de você. Marido não dá para vir, porque você tem que ter uma relação voltada para a cumplicidade, o que não acontece numa circunstância desse tipo. Leia aí para nós a 940, vamos lá. 940. A falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos não é igualmente uma fonte de desgostos, tanto mais amarga quanto envenena toda a existência? Okay. Quer que eu leia a resposta? Só pensemos na pergunta. Você viver com uma pessoa que é antipática, que amarga a sua vida, que torna a sua vida infeliz, isso já não é uma desgraça? Quer dizer, eu tenho que viver com essa pessoa? Respondem os espíritos. Muito amargas com efeito, mas é uma dessas infelicidades das quais frequentemente sois a primeira causa. Primeiro, sois a primeira causa. Não foi Deus que uniu. Segue. Primeiro, são vossas leis que são erradas. Porque crês que Deus te constrange a ficar com aqueles que te descontentam. Aliás, nessas uniões, frequentemente, procurais mais a satisfação do vosso orgulho e da vossa ambição do que a felicidade de uma afeição mútua. Suportareis, nesse caso, a consequência dos vossos preconceitos. Mas, neste caso, não há quase sempre uma vítima inocente? Sim, e é para ela uma dura expiação. Mas a responsabilidade de sua infelicidade recairá sobre aqueles que lhe foram a causa. Se a luz da verdade penetrou sua alma, ela terá sua consolação em sua fé no futuro. De resto, à medida que os preconceitos se enfraquecem, as causas de suas infelicidades íntimas desaparecerão também. Então, E tenho dito, na verdade, os nossos sofrimentos decorrem muito das nossas decisões equivocadas. Eu conheço muitos casos, Dorinha, de pessoas que dizem assim, eu vivia uma situação muito difícil com meus pais, aí quando meu marido apareceu, eu saí de casa, fui embora com ele. Então, eu fugi de uma experiência dentro de casa. Às vezes, realmente, a situação em casa era terrível, tinha abuso, pai abusador, você tem uma situação de agressão, que realmente a pessoa acabou fugindo daquela realidade. Mas tem vezes que você não gosto, não simpatizo com meu pai, não gosto da minha mãe fica me obrigando a ter que lavar a louça, a ter que limpar a casa, não quero, eu fugi com fulano. Então, você vê que, às vezes, a gente toma algumas decisões e se atrapalha com elas, né? Então, a lei de causa e efeito, ela tem esses instrumentos. E quando a gente faz um movimento equivocado, a gente depois tem que sair
tentando consertar o que fez. Não estou dizendo com isso que a gente não possa separar. Estou dizendo que a gente pense bem, para que a gente tome a decisão quando realmente a gente tiver esgotado todas as tentativas. Sugiro a leitura do capítulo 76 do livro da Esperança, Uniões de Prova, onde a gente vai encontrar ali material excelente sobre essa decisão para as nossas vidas. Bom, você quer fazer mais alguma... Porque esse nosso tema nós temos que fazer um seminário. Eu vou combinar com você para que a gente faça um seminário, não é? Agora online está tudo fácil, não é? As pessoas já dizem que estão cansadas do online, mas não estão cansadas do online, porque como é que a gente vai trazer você, essa pessoa tão simpática de Roraima, Rondônia, Porto Velho, né? Então, o movimento espírita é aquele movimento, né, com recurso escasso, pelo menos divisório. Pobrezinho, né? Então, a gente precisa... Eu queria que você deixasse para nós, porque, infelizmente, nós já temos aí quase... Né? Você pode estender, talvez, ainda uns 10 minutos, com certeza, mas para que você faça para nós, nos dê assim, a saída, porque... Né? Te botei numa enrascada. Porque qual é a saída? Eu acho que talvez o texto que eu li inicialmente, que eu peguei, que não é o acaso, quando eu botei com Jesus, eu acho que ele é a única saída. Como é que você mostra para nós tudo isso? Só fala, eu ficaria aqui muito mais tempo. Todos nós... Pois é, eu acho que esses diálogos para temas que são assim tão próximos de nós, eles são muito importantes. Porque uma palestra sem que a gente puxe esses fiozinhos acaba perdendo assim alguns pontos importantes que você trouxe para a gente. A gente pode sim combinar esse seminário. A gente pode combinar, a gente faz, né? Para a gente conversar de maneira mais larga sobre esses assuntos, mais tranquilo. Mas eu queria destacar aqui duas coisas que eu acho que são importantes. A primeira delas é com relação à nossa família. Às vezes nós estamos muito acomodados, Dorinha, nos sentindo cansados, nossa família. É um peso, minha mulher, meu marido, meus filhos, meu cunhado, meu genro que mora dentro de casa, minha sogra, meu neto, sabe? E a gente fica assim, ai, que fardo, meu Jesus. E assim, longe de mim querer rogar praga para cima das pessoas ou amaldiçoar a vida de quem quer que seja. Mas, sabe, a literatura espírita diz que existe uma tendência, eu não disse que é uma obrigação, mas existe uma tendência de nós renascermos no nosso ambiente familiar. Então, não é uma obrigatoriedade, mas a gente renasce bisneto, neto, bisneto de nós mesmos. Isso é comum, não é tão incomum. Não é obrigatório, mas não é tão incomum. Ou seja, você olhe seu filho e diga para seu filho, meu filho, oriente direito, meu netinho, pelo amor de Deus, que eu vou precisar renascer por ele. Então, eu quero que ele esteja mais ou menos aprumado para eu poder renascer nesse ambiente aí. E quebra o galho, pelo amor de Deus. Então, a família que a gente tem, gente, é essa. Os filhos que nós temos são esses. Essa é a nossa realidade objetiva. E muitos de nós queremos dizer assim, meu Deus, será que não tinha outra coisa para me dar? 7 bilhões de almas reencarnadas. Eu tinha que nascer junto desses? Não dá para eu ter nascido em outro lugar. Mas neles estão as experiências que a gente precisa. Na hora que a gente começar a desenvolver em nós um sentimento lindo, é aquele no qual a gente abraça o nosso parceiro ou abraça os nossos filhos e sem precisar dizer, não precisa verbalizar. Quando abraçar, dizer dentro do coraçãozinho, eu aceito você do jeito que você é. Você não precisa ser perfeito para que eu ame você.
Eu aceito você. Eu aceito a vida que eu tenho, porque enquanto a gente se debate contra as provas da existência, a gente não está aprendendo. Quanto mais a gente se bate contra as paredes da cela, chacoalhando grade, mais tempo a gente passa preso. Só quando eu digo, Senhor, eu entendi. Eu quero aprender com aquilo que a vida me dá. A porta abre. A porta abre quando a lição está aprendida. Nós sabemos pela doutrina espírita que não existem penas eternas. Tá, se elas não são eternas, elas terminam quando? Termina quando aprende. Se terminar quando aprende, aprende, pelo amor de Deus. Aprende, cara. Porque se você fica no trabalho, meu marido, o Derli, e aí você vai e fica puxando. Porque meus filhos isso, porque meus filhos aquilo, porque a minha família, ai, que peso, que cruz que eu carrego. Quando eu faço esse tipo de movimento, eu estou deixando a oportunidade escapar por entre os meus dedos. Quando eu passo a olhar a pessoa com quem eu convivo, e às vezes a gente não é obrigado a lidar de maneira maravilhosa com todos os entes queridos. Às vezes a gente tem um ou outro que a gente tem mais dificuldade. Então, quando eu olho para ele e sem dizer nada, você olha e diz só para você: você é a minha grande chance de sublimar a minha alma. Se eu souber aproveitar aquilo que eu posso aprender no lidar com você, nossa, eu vou crescer muito. Aprender a lidar não é dizer sim para tudo que o outro quer. Às vezes é aprender a dizer não também. Mas é aprender a conviver com aquela personalidade tão diferente da gente. Eu não quero que a gente generalize o que eu estou dizendo, mas existem muitos processos de ruptura familiar que eles decorrem de uma preguiça espiritual. Tá doido? Não. Então, a relação é salvável. A relação é salvável. Mas a gente diz, eu não vou fazer isso. Eu? esse rostinho que papai beijou, nunca, não vai. Então, nós nos condenamos a viver experiências desnecessárias. Se nós soubéssemos ler as nossas famílias de maneira exata e podermos dizer assim, sim, eu entendi, eu aceito a história que eu tenho, eu aceito as provas que tu me deste, eu aceito, Senhor, eu entendi. E dentro dessa perspectiva vai ter vezes que a gente não vai conseguir resolver. Tem vezes que vai dar, tem vezes que não vai dar, mas assim, a gente precisa mobilizar a alma. Às vezes a gente não quer mobilizar. Eu fiz, não deu. Não deu. A gente não pode ser igual macarrão cru, sabe? Tem que ser igual macarrão cozido. E o macarrão cru, você forçou, quebrou. Eu quebro, mas eu não vergo. Cara, de que adianta? Aí fica, não, porque eu não me dobro. Aí morre sozinho. Sozinho, solitário, sente dores, chora sozinho no travesseiro, sente saudade da família que deixou pela metade, porque mostrei que eu não me dobrava. E sofre. Enquanto que a gente fazendo um esforço de tentar se transformar, a gente às vezes consegue fazer muitas coisas. Pega aí a 909 para nós. Enquanto você procura, eu vou falar a segunda coisa que eu quero dizer. A segunda coisa que eu quero dizer é para quem já separou. Para quem já separou, eu quero deixar 3 conselhos. 909. Já? Eu quero deixar 3 conselhos para quem já separou. Mas antes dos 3 conselhos, eu quero que você leia a pergunta e resposta da 909 para a gente. Lê aí, Dorinha. 909. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? A gente poderia fazer uma vida conjugal mais feliz? A gente poderia ter um casamento mais saudável? Poderia que a nossa família fosse um pouquinho melhor? Responda. Sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Quão poucos dentre vós fazem esforços.
Ai, meu Deus! A gente faz muito pouco esforço, Dorinha. A gente faz Pouca muito pouco esforço. ginástica. A gente assim, não, fulano não tem mais jeito, não. Meu casamento é isso. E a gente não se mexe. Você, quando conversa com terapeutas, o terapeuta diz assim, se você atender o marido e a mulher, você não acredita que eles são casados. Porque ela vem contar para você, ela desenha um monstro. Aí você conversa com ele, ele desenha um demônio. Aí você vai no shopping e diz, o demônio é casado com um monstro. Aí você vai ver como as pessoas elas estão desejosas de serem felizes, mas elas não conseguem dialogar isso com o seu parceiro. Desgraça. Como a gente consegue ser complicado. E só para terminar nossa conversa, que está muito boa, mas a gente tem que terminar, e o povo precisa dormir, né? Com certeza. O pessoal precisa dormir. É o seguinte. É verdade. Eu quero deixar 3 conselhos para quem já separou. Porque a gente já separou, já foi. Então, minhas 3 sugestões para quem já separou. Primeira, não endoide. Você não tem mais 20 anos. E tem muita gente que, quando separa, quer ir para a vida para viver como se tivesse 20 anos. Não faça isso. Não se diminua. Viva a vida digna da idade que você tem. Não se desconstrua. Porque, às vezes, a gente sai de casamento com a autoestima muito baixa. Com a sensação de que o outro não nos quer. Até porque ele nem quis. Eu me humilhei e ele me rejeitou. Ele me escarrou da vida dele. Pois agora eu vou mostrar para ele que tem gente que me quer. Aí eu vou para a noite, eu pinto meu cabelo, eu me ajeito, eu faço uma lipoescultura, eu faço um monte de coisa e fica bonito realmente. Só que a gente fica bonito por fora e por dentro fica todo espocado. Vale a pena, vale a pena. É uma vitória, que é uma vitória de pirro. É aquelas vitórias que no fim só nos dão um prejuízo. Não vale a pena. Não perca a sua dignidade. Não é porque alguém disse que não queria você, que você não é uma pessoa interessante. Não se humilhe na noite para conseguir encontrar um parceiro para que você possa dizer, tá vendo, fulano me quis, eu sou importante. Não faça assim. Conselho número 2. Não crie ódio do seu parceiro. Não desenvolva ódio, não desenvolva um sentimento de rejeição, de mágoa, porque quanto mais ódio, quanto mais mágoa você sente, maior chance você tem de reencontrar com esse companheiro. Se você realmente quer fazer uma nova história, perdoe. Mas ele não merece, mas você merece ser feliz. Faça um futuro novo, porque se você odeia, você está virando para trás. Você está vivendo o passado. Então, a sua encarnação no futuro repete a experiência mal resolvida. Se você quer aprender com ela, solta a criatura. Perdoa o cidadão e deixa ele seguir. Deixa que ele vá. Não é assim, quero que tu vá e suma. Não é isso. Solta, sem ódios, sem mágoas. Deixa a pessoa seguir. Ore por ele com frequência. Não atrapalhe a vida dele. Não crie dentro de você o ranço do ódio. Não faça isso. Às vezes a mágoa é uma estratégia de vingança para que os amigos vejam, olha como está a fulana, gente, ela está acabada depois que o fulano largou dela. Aí as pessoas contam para ele e ela se vinga de se acabar para ele ver ela acabada, nem pinta mais o cabelo, porque agora está branco, da metade para a raiz está tudo branco, e ela anda agora só com aqueles vestidinhos de Fortaleza, aquelas batinhas de Fortaleza, andando na rua, arrastando uma chinelinha de dedo, toda puxando de uma perna, gemendo. Então, isso a gente não faz. Essas estratégias de vingança, elas são, no fundo, muito negativas para nós. E terceira, a última coisa, para a gente terminar a nossa conversa. Não envenene seus filhos. Não deixe com que eles se tornem sequelados. Porque se você convencê-los de que o pai ou a mãe era uma pessoa horrível, isso pode gerar sequelas no casamento que eles terão amanhã. Deles não quererem ter um relacionamento, ou eles carregarem para o futuro desconfianças e ódios dos seus parceiros que não têm nada a ver com a história que você viveu.
com o seu parceiro ou parceira. Tá bom? Nossa, como eu te falei, nós tínhamos que ficar mais tempo aqui, porque é um espetáculo. É isso. Hoje, antes de passar a prece, né, te agradecendo imensamente, hoje eu conversava com uma pessoa e ela falava sobre isso. Eu não quero, meu casamento foi um fracasso. Eu não queria que os meus filhos tivessem um casamento de fracasso e os meus netos vendo o casamento de fracasso dos pais. Uma coisa assim. Foi há pouco, na hora do almoço, eu encontrei com a companheira até do nosso movimento. E isso é complicado, né? Isso é doído, né? Isso é muito doído. Bom, meu querido, olha, o tema é só a pontinha do iceberg, porque a gente sabe que esse tema dá para tanta coisa. Não tem fim, não tem fim. Não tem fim. Mas é super atual e a escolha sua, né? Porque você trata de um tema que é um tema aparentemente conhecido de todos, mas não é, porque são os dramas da nossa vida, e você trata de uma forma muito leve, e isso é importante, porque senão pesa-se muito a vida, né? A gente vê que existem casamentos mais pesados do que deveriam ser, por falta também de leveza, e você é uma pessoa leve na fala, com certeza na vida. Eu acho que a gente tem que ser leve, porque senão a coisa fica muito difícil. A gente agradece imensamente. Já vai ficar aí marcada nessa sua agenda, que é gigante. Vou te chatear de novo mais para frente, vou conversar com a direção da casa, a nossa casa está passando a transição, né? A direção da casa, com certeza outros vão estar na frente da diretoria doutrinária, que é o transição planetária atual. Já está acabando aí? A transição da diretoria da casa. Mas nós estamos, mas a casa, né, continua e com certeza a equipe que entrar, a gente vai ajudando com certeza. E para fazer. Trabalho é o mesmo. Só muda as pedrinhas do xadrez, né? Sai aqui E aí a gente vai pedir, né? Com certeza. Vamos ver se a gente consegue fazer essa live, esse seminário com você, e vai ser muito legal. Eu vou pedir para que você faça a prece, eu estou agradecendo muito, 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 em nome do Centro Espírita Irmã Sheila, a sua presença. Na próxima semana nós vamos ter também Educação de Filhos, com a nossa companheira Patrícia Negrão, que é espetacular. E aí nós vamos, e na última semana, aí, o último domingo, vai ser sobre as necessidades espirituais dos idosos, que também é um outro ponto que às vezes causa conflito entre cônjuges e tudo mais. Então, nós vamos pedir para que você faça a prece e depois a gente fala rapidinho no backstage, tá bom? Agradeço a sua presença e a presença de todos em nossa casa hoje. Muito obrigada. Vamos orar? Senhor dos nossos corações, que sabes do mar de carência que existe dentro das nossas almas, que sabes das nossas lágrimas silenciosas, das nossas angústias e da solidão que perpassa o nosso coração. Senhor, que devassas todos os mistérios das nossas almas e que conheces os segredos mais profundos daqueles que nós nem mesmo recordamos das existências transatas. Senhor, que é todo coração e todo amor, rogamos-te que nesse momento permitas que os nossos espíritos benfeitores possam se aproximar das nossas almas frágeis, possam estar mais próximos dos nossos corações que soluçam, para nos dizer, Senhor, que não nos encontramos sozinhos diante da vida. Vem, Senhor, de todas as coisas, através dos teus espíritos benfazejos, dizer aos nossos corações que tu nos amas
que o teu coração nos segue por onde quer que nós passemos e que as nossas almas, ainda que não consigam perceber o amor em seu derredor, nem por isso estamos nós afastados de ti, distantes da tua misericórdia, apartados da tua solicitude sem par. Permite-nos que a mensagem que a doutrina consoladora espírita possui venha atender as nossas almas em nossos momentos de sofrimento, para nos dizer da necessidade de aprendermos com o experimentar que a vida nos faculta e com as possibilidades que a vida nos oferece para que aprendamos a amar, abrindo as portas da felicidade definitiva para os nossos corações sofridos. Deixa-nos assim, Senhor, inundarmos-nos da certeza de que nos aguarda a felicidade permanente a partir do momento em que nos desvincularmos das nossas dores mais imediatas e aprendermos efetivamente a nos entregarmos por amor aos grandes processos da vida. Que a luz infinita da tua misericórdia se derrame não somente só sobre nós, mas sobre todos os teus filhos, principalmente aqueles que nesse momento, ignorando a tua presença e a tua existência, soluçam desesperados, cogitando a possibilidade da morte para a solução das suas angústias. Que o teu amor se derrame por sobre todos nós. Deita as tuas bênçãos sobre todos os lares da terra, Senhor. Agasalha o coração das mães que soluçam pelos seus anjos que partiram. Diz a todas as mães da terra que viveram a experiência de assistir seus filhos partirem de volta para o mundo espiritual. Conta-lhes que eles vivem e assim ajuda a restabelecer as relações esgarçadas, os casamentos fragilizados, as famílias encurraladas nas vielas infelizes do materialismo. E conduze-nos, ó Senhor de toda a glória, às bênçãos da tua proteção augusta, pela nossa identificação com a tua lei e com a tua misericórdia. Que tu estejas sempre conosco, Senhor, a abençoar as nossas vidas e a guardar os nossos corações sob a tua infinita paz. Muitíssimo que assim seja. Boa noite, gente. Uma boa noite para todos nós. Fiquem com Deus. Fiquemos todos com Deus.